Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da classe Abraão, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista na nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, para cada lição do nosso trimestre. O estudo devocional de hoje está no capítulo 5 do livro do profeta Oséias. Nós não vamos fazer a leitura de todo o capítulo, mas leia o capítulo na sua casa, né? Eu vou ler 3 versículos, resumindo aqui o capítulo de número 5. Oséias 5, verso de número 3. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto, porque você, Efraim, se prostituiu, e Israel está contaminado. Versículo 9. Efraim se tornará em desolação no dia do castigo, entre as tribos de Israel. Tornei conhecido o que se cumprirá. Capítulo 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei, mas ele não tem condições de curá-los, nem de sarar a sua ferida. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para a lição de número 2 do terceiro trimestre, e que tem por título Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento, né? Então, no devocional de ontem, nós fizemos um breve resumo do capítulo 1 ao capítulo de número 4. Então, nós vimos que no capítulo 1 ocorre a chamada do profeta Oséias, né? Vimos que o profeta Oséias teve um chamado muito peculiar. Deus manda que ele tome por esposa dentre uma mulher de prostituição, e que esta mulher, né, que ele tomou, a Gomer, dá 3 filhos a ele, e para cada um dos 3 filhos Deus determina que ele dê um nome que retrata a mensagem para Israel, dizendo que Deus iria espalhar Israel, dizendo que Deus não usaria de compaixão com Israel, e dizendo que Israel não seria mais o seu povo, né? Aprofundamos um pouco, falamos que é possível, né, afirmar que o primeiro filho, Jezreel, né, de Oséias, é realmente filho do profeta, porque a palavra diz que Gomer deu a Oséias, então fica claro que o filho era dele. Porém, o segundo e o terceiro filho, a Bíblia apenas narra que ela gerou, então não é possível afirmar ser filho de Oséias. E o último filho, Loami, né, fica mais evidente não ser filho do profeta Oséias, haja vista que o próprio nome dado é não meu povo, né? Então é como se Deus estivesse declarando que aquela criança não é povo, não é filho de Oséias. E vimos que tudo isso era para retratar o amor que Deus tinha pelo povo. Então, assim como o marido ama a sua mulher, prover, é importante ressaltarmos que naquela época o homem era o provedor do lar, né? Então, assim como o marido provê para a mulher, né, o alimento, a lã, né, que é o tecido, a vestimenta, né, a proteção, compete ao homem guardar, né, proteger o lar, né? Assim Deus fazia com Israel. No início do ministério do profeta Oséias, Israel passava por um momento de muita prosperidade, né? Então, havia muita abastança, né? Principalmente nas altas cúpulas, na liderança. O governo o país estava próspero financeiramente. Então, isso levou com que o povo se afastasse de Deus.
Ele atribuía essa provisão a os deuses pagãos a quem eles estavam adorando. Então Deus compara essa situação a um matrimônio infiel, onde uma mulher busca a sua provisão e a sua proteção com os seus amantes, quando na verdade quem está provendo é o seu próprio marido. Isso retratava o amor de Deus, que ainda assim amava esse povo infiel. Vimos que no capítulo 2, Deus dá uma ponta de esperança, dizendo que viria o juízo sobre Israel, Israel seria aniquilado, destruído, mas que a promessa dele permaneceria. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Vimos que no capítulo 3, ele ainda vai retratar de maneira mais enfática, dizendo que mesmo depois de essa mulher se prostituir, né, o profeta ainda foi lá e restituiu, reaveu essa mulher para ele, demonstrando o tamanho do amor de Deus para com o seu povo infiel. No capítulo 4, nós falamos das práticas iníquas que Israel praticava. Vamos, a partir de agora, dar evidência à conduta do povo de Israel. Né? Então nós vimos que não havia verdade, não havia amor, nem conhecimento. Né? E Deus atribui isso à falta de ensino, porque os sacerdotes, a liderança do povo, que deveria instruir o povo nos caminhos do Senhor, né, estavam negligenciando. Antes, os próprios sacerdotes estavam pervertidos, né? E isso atraiu o juízo do Senhor. No capítulo 5, né, nós vamos ver que Deus vai dar uma sentença. Né? Aquele povo, o momento histórico é de ascensão do Império Assírico, que foi um grande império nessa época e que ficou muito conhecido com uma forma perversa de dominar os países em que ele expandia o seu império. Uma das maneiras políticas de conquista da época era dominar territórios, né, civilizações, países, e subjugar aquele povo com cobrança de impostos. Então, esse declínio espiritual do povo de Israel fez com que esse momento de abastança e de provisão cessasse, porque veio o juízo de Deus sobre aquele povo. Então, aquele povo não via mais como subsistir. E à medida que o tempo passava, né, a Síria subjugava ainda mais. E o povo tinha que pagar ainda mais impostos, impostos mais pesados. Então, a situação ficou apertada para aquele povo. E esse era inicialmente o juízo de Deus. No capítulo 5, Deus vai dizer que a sentença é ainda pior. Porque dessa vez, assim como ele diz através da metáfora no capítulo 2, dessa vez, quando Israel voltasse para Deus, ele não iria usar de misericórdia. Né? É por isso que no capítulo 2, eu espero que você esteja lendo a Bíblia, né? Ele diz que quando a amante não encontrar provisão, quando a esposa não encontrar provisão nos seus amantes e voltar para o seu esposo, né, o seu esposo não daria provisão a ela, deixaria ela nua, né, diante dos seus amantes. O que Deus estava querendo dizer? Que ao contrário do que ele tinha feito até agora, usando de misericórdia e acolhendo Israel, quando Israel se voltava para ele, agora Deus não usaria mais de misericórdia, permitindo que Israel fosse levado cativo à Síria e fosse destruído. O cativeiro assírico é o fim, retrata o fim do reino do norte, não é verdade? Então, queridos, o que nós aprendemos no devocional de hoje? É importante nós atentarmos para ter o cuidado de não permitir que um período de bonança nos afaste da presença de Deus, porque Ele é o nosso provedor. Né? O povo fiel do Senhor se alegra na presença de Deus no momento de bonança e também no momento de escassez, porque entendemos que a nossa vida é controlada
pelo Senhor. E o segundo e mais importante, né, que está dentro do capítulo 5, que é o devocional de hoje. Quando a nossa vida espiritual vai mal, isso é o primeiro passo para que todas as áreas da nossa vida vá mal também. Então, a antessala da ruína do homem, a antessala da ruína da família, a antessala da ruína de um crente é a gente se afastar da presença do Senhor. Querido, a ruína, a queda, o que precede a ruína, o que precede a queda é o afastamento, é a apostasia da presença do nosso Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos provê de saúde espiritual, é Ele que nos provê de saúde da nossa alma, é Ele que nos mantém de cabeça erguida, porque Ele é a nossa rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós nos afastamos do Senhor, nós estamos caminhando em direção a um abismo profundo, né? Então nós precisamos refletir sobre esta palavra, querido. Às vezes, quando tudo vai bem no nosso trabalho, nós priorizamos o nosso trabalho, nós priorizamos a nossa empresa, nós priorizamos as nossas finanças, né? E aí não damos conta que estamos nos afastando da presença do Senhor. É óbvio que eu estou falando que você não tenha que trabalhar ou que você não tenha que investir em outras áreas da sua vida, mas temos que ter a certeza, a convicção que o alicerce para que tudo isso que nós estamos construindo esteja de pé, né, é a nossa comunhão com o Senhor. Queridos, que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a tua fé. Espero verdadeiramente que esta palavra entre no seu coração. Talvez você esteja passando na sua vida por algum momento, né, que esteja impedindo você de estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor, estar em comunhão com seus irmãos, que é importante também. E a palavra do Senhor, o seu coração nesta manhã, né? Busque um tempo de qualidade com o Senhor, busque uma vida de comunhão com o Senhor, porque isso é o alicerce para manter tudo o que você está construindo na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, de pé. Uma igreja de pé é uma igreja em comunhão com Deus. Uma família de pé é uma família em comunhão com Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma terça-feira de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.